Este porto é tão movimentado, milhares de pessoas vêm aqui todos os dias para trabalhar, cargas chegam e saem, pescadores pesam o que pegaram no dia e até cruzeiros chiques passam ali para mostrar este lugar deslumbrante para os turistas. A orla do oceano é fantástica. As pessoas caminham na praia tomando sorvete ou constroem castelos de areia. E por falar nisso, neste exato momento estamos onde o deserto do Saara costumava ficar. Normalmente, nosso tempo de vida é muito curto para percebermos grandes mudanças. Não vemos as montanhas surgirem, nem os rios mudarem seu curso. Vales inteiros podem afundar, mas geralmente leva muito tempo para esse processo todo ser concluído. Mesmo assim, um grupo de cientistas notou recentemente que um novo oceano está se formando tão rapidamente que, desta vez, poderemos testemunhar o seu surgimento. Este é o Triângulo de Afar, e o chifre da África não fica muito distante dali. Esse é o lugar exato onde o sexto oceano está nascendo agora. Onde quer que estejamos, sentados ou em pé, estamos em cima de uma placa tectônica. Você está assistindo a este vídeo sentado no sofá? Legal. Seu sofá está em cima do piso. Seu piso faz parte da sua casa. Sua casa está em cima do chão. E se olhar mais embaixo, tudo isso fica em cima de uma das 15 principais placas tectônicas do mundo. Juntas, elas formam a litosfera. É como uma deliciosa torta de maçã. E a borda é a litosfera. E o frágil recheio de maçã é tudo que está na superfície do planeta. Se a borda rachar, o recheio vaza. E é isso que acontece em qualquer terremoto. Uma placa tectônica, que chamaremos de borda, se movimenta, enquanto o recheio, que são as casas e as pessoas, é chacoalhado. A África é composta por duas placas, a africana e a somali. Pois é, essa torta é das grandes. E parece que ambas estão em constante processo de separação, o que acabou gerando uma fenda gigante. Ao que tudo indica, o continente africano está literalmente rachando neste momento. Um pedaço de 895 quilômetros quadrados do deserto do Saara se separou do continente e o magma subiu. Isso desencadeou uma série de terremotos na Etiópia, na Eritreia e no Djibouti. E não são pequenininhos. Há muita fumaça saindo dessas fendas e com cheiro de enxofre. Eca! As erupções vão empurrando os velhos sedimentos de lava aos poucos e depois criam um novo fundo oceânico. A fenda é cheia de magma, que quando esfria, forma o novo leito oceânico. Se esse processo não parar, o Mar Vermelho finalmente inundará a região, formando o sexto oceano, e a África será dividida em duas partes, então teremos duas Áfricas. Mas espere! Nem você, nem seus bisnetos verão esse sexto oceano. Você só conhecerá 5 deles ao longo da sua vida. O mesmo acontecerá com nossas gerações futuras. Elas verão os mesmos oceanos Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Antes de o fundo do mar se solidificar e antes de o Mar Vermelho começar de fato a encher essa região, muitos milhares, se não milhões de anos terão que passar. Os continentes se movimentam tão rápido quanto o crescimento das suas unhas. E a mais comprida já vista na história foi do polegar de um indiano, que chegou a ter 2 metros de comprimento. Ele ficou 60 anos sem cortar a bendita unha. Agora pense no tanto que os continentes se movimentarão até você celebrar seu 100º aniversário. Spoiler, nem está tão longe assim, tá? Mas, enfim, você pode presenciar algumas mudanças pequenas que estão acontecendo agora. Todas essas fendas que podem parecer insignificantes neste momento fazem a paisagem da região de Afar ser única. Há 2 motivos que a tornam especial. Este é o Erta Ali, na Etiópia, o vulcão que ficou famoso por seu lago de lava mais duradouro do mundo. Ele fica na depressão de Afar, também conhecida como Triângulo de Afar. A propósito, o nome depressão é dado a regiões afundadas, tá? Não tem nada a ver com tristeza. Este não é o único vulcão daquela região. Na Eritreia, o Nabro nunca entrou em erupção, mas a lava naquela região é bastante ativa. Mais vulcões ainda estão para surgir, por causa dos movimentos das placas tectônicas. Uma colide na outra, afinando a crosta terrestre. Quanto mais fraco é o solo de uma região, mais vulcões existem nele. Ok, as placas estão se separando, e isso é praticamente inevitável. É só uma questão de tempo. Esse processo é chamado de pluma de Afar. Teremos também mais vulcões. Também não dá para negar. Mas como isso acontecerá? Lembra da torta de maçã? Uma delícia, né? Bem, na verdade as coisas são muito mais complicadas.
A camada externa sobre a qual andamos é relativamente delicada e feita de inúmeros pedaços quebrados. É como uma casca de ovo ou aquela tela de massa que fica em cima das tortas. Vamos dar uma olhadinha em todos os ingredientes dessa torta. Se cortar uma fatia, você verá que ela é composta por muitas partes e que tem uma coisa chamada astenosfera debaixo da litosfera. Ela faz parte do manto terrestre. É, bem complicadinho. Então, a astenosfera é aquecida pelo núcleo da Terra e sobe, assim como a massa quando você a leva ao forno. Lembra daquelas rachaduras da superfície de um pão recém-assado? Cara, tô ficando com fome. Enfim, isso é o que acontecerá com o Triângulo de Afar. Aquelas rachaduras farão a região se separar, criando aqueles famosos fossos e vales que possivelmente ficarão gigantes e serão inundados para que o sexto oceano do mundo possa surgir. Ou não, né? Ninguém ainda tem certeza total disso. Ok, mas como as placas tectônicas e, logicamente, todos os continentes estão sempre se movimentando, provavelmente teremos mais continentes no futuro, não é mesmo? A resposta é sim e não. Se uma parte da África se desprender mesmo, teremos mais um continente, que será menor que a Austrália. Mas há uma versão sobre como as coisas acontecerão. É bem provável que nos próximos 250 milhões de anos, aliás, daqui a distantes 250 milhões de anos, não haverá mais voos transatlânticos. E uma viagem a pé do Japão ao Chile será possível também. Bem longa, mas possível. Tudo isso está acontecendo agora, mas as primeiras mudanças serão vistas daqui a 50 milhões de anos. Eu já não estarei mais aqui. A Austrália migrará para o Sudeste Asiático e vai se encaixar lá perfeitamente. E a África será empurrada para a Europa Meridional. Mesmo assim, essas transformações levarão muito tempo. As pessoas e os continentes têm uma coisa em comum. Lembra que os continentes se movimentam com a mesma velocidade com a qual nossas unhas e cabelos crescem? São cerca de 3 centímetros por mês. Porém, alguns deles se movimentam até 5 vezes mais rápido. Mas ainda assim, essa velocidade é muito lenta para cobrir a distância de 7.200 quilômetros entre a África e a Europa. Uma teoria diz coisas que já vimos antes. Bem, você não viu isso com seus próprios olhos, nem eu, nem nossos ancestrais que vieram para a América cruzando o Atlântico há centenas de anos. O fato é que todos os continentes já fizeram parte de uma única massa terrestre conhecida como Supercontinente Pangeia. Embora ela tenha se formado 300 milhões de anos atrás e se dividido a 180 milhões de anos, seus pedaços podem se juntar de novo. Aí os cangurus migrariam facilmente da Austrália para o Reino Unido, se quisessem. Mas esse pedaço de terra europeu correria o risco de ser despedaçado durante a fusão de todos os continentes. As Américas poderiam colidir umas nas outras, a Antártica iria se sobrepor a elas, e tudo isso iria se fundir à já colidida África e Eurásia. Nesse caso, um enorme oceano e um continente grandes surgiriam, chamados de Novo Pangeia. Outro possível cenário afirma que os continentes podem se fundir, formando uma massa terrestre uniforme, ou formar um círculo com um mar enorme no meio e com o Oceano Superpacífico do lado de fora. Esse continente é chamado de Pangeia Última. A terceira teoria pode já estar se concretizando. Os oceanos Pacífico e Atlântico podem deixar de existir, formando uma nova bacia oceânica. A Eurásia será dividida para formar um novo oceano, e todos os continentes migrarão para se fundir e formar o supercontinente Aurica. E a quarta e última teoria prevê que os oceanos Pacífico e Atlântico continuarão praticamente intactos e que todos os continentes, menos a Antártica, se fundirão, deixando esse pobre país gelado ainda mais... Ela está lá há mais de 3 bilhões de anos, mas agora parte da crosta mais antiga da Terra está se desintegrando. Hoje em dia, nossos continentes parecem estar presos no lugar, mas ao longo de um tempo muito, muito longo, eles se moveram e mudaram bastante. Tudo isso graças à atividade tectônica, que faz parte da superfície da Terra deslizar lentamente como peças de um enorme quebra-cabeça. Algumas das partes mais estáveis dessas peças do quebra-cabeça são chamadas de crátons. Os crátons são seções de rochas super antigas e resistentes que formam as raízes dos continentes e os mantêm unidos. O cráton norte-americano é um deles. Ele compõe uma grande parte dos Estados Unidos, cerca de metade do Canadá e a maior parte da Groenlândia. Cientistas já identificaram cerca de 35 desses grandes crátons antigos ao redor do mundo.
Eles ficaram praticamente no mesmo lugar por centenas de milhões de anos por causa de sua força. Mas em 2014, eles descobriram que os crátons talvez não sejam tão indestrutíveis quanto pensavam. Alguns crátons perderam partes de suas raízes resistentes por causa de certos processos geológicos e ficaram mais finos. Parece que os crátons podem se tornar menos estáveis se passarem por mais mudanças tectônicas. Em 2024, cientistas da Universidade de Geociências da China analisaram uma massa de terra antiga chamada Cráton do Norte da China, ou NCC para abreviar. Eles queriam entender melhor como algumas das regiões rochosas mais antigas da Terra podem se fragmentar. Esse processo de desintegração dos crátons é chamado de decratonização. O NCC é tão interessante de estudar porque possui 3 partes principais: o bloco ocidental, o bloco oriental e o orógeno transnorte da China, uma zona que fica entre os 2 blocos. Os cientistas descobriram que, durante a era Mesozoica, o bloco oriental perdeu suas raízes profundas e antigas por causa dos fortes movimentos terrestres, chamados eventos tectolemagmáticos. Por isso, os cientistas quiseram entender exatamente como os processos no manto e os movimentos das placas terrestres levaram à fragmentação do NCC. Eles criaram modelos 4D, mostrando como o formato do NCC mudou ao longo do tempo, incluindo sua forma na superfície, como suas camadas se estendem e a maneira como as ondas sísmicas se propagam por ele. Eles descobriram que uma seção da placa tectônica deslizou por baixo do cráton e depois começou a recuar. Esse movimento de rotação e estiramento fez com que a rocha resistente ficasse mais fina e eventualmente perdesse a estabilidade. Tudo isso começou há cerca de 200 milhões de anos, lá no período Jurássico, quando os dinossauros dominavam o mundo. O Cráton do norte da China não é o único lugar onde esse processo de decratonização pode acontecer. Outros crátons, como os da América do Norte, América do Sul e da região do Yangtze, na China, podem ter passado por mudanças semelhantes. Cientistas dizem que isso mostra como os continentes da Terra mudaram e evoluíram lentamente ao longo de bilhões de anos. E parece que, quando se trata de geologia, não existe lugar 100% seguro contra mudanças, mas isso não é motivo para alarme. Você nem percebe, mas o nosso planeta nunca para de se mover, e isso é perfeitamente normal. Mas às vezes esse movimento ainda traz mudanças dramáticas. E em 2017, cientistas fizeram um anúncio oficial de que a Zelândia pode ser chamada de um novo continente. As plataformas continentais desse continente misterioso estão a uma profundidade de cerca de 1.000 metros abaixo do nível do mar. A crosta oceânica mais próxima mergulha ainda mais fundo, a 3.000 metros abaixo disso. Geólogos desceram até o fundo para coletar rochas do leito oceânico. Eles descobriram que, ao contrário da crosta oceânica próxima, que é composta por rochas basálticas recentes, a crosta ao redor da Nova Zelândia é uma mistura de granito antigo, calcário e arenito. Tudo isso grita crosta continental. Além disso, os cientistas descobriram uma faixa estreita de crosta oceânica que separa a Austrália da terra escondida da Zelândia. Isso significa que esses dois são continentes separados. Há 85 milhões de anos, a Zelândia decidiu se separar do supercontinente Gondwana. Milhões de anos depois, a poderosa placa do Pacífico, a campeã peso-pesada das placas tectônicas, decidiu mergulhar sobre a crosta continental da Zelândia. E foi assim que a raiz da Zelândia, aquela conexão com sua crosta continental, se rompeu e afundou nas profundezas abaixo. E essas não são todas as novidades tectônicas dessa parte do mundo. Há 120 milhões de anos, Austrália e Antártica eram um único pedaço de terra. Elas seguiram caminhos diferentes, mas a Antártica não saiu de mãos vazias. Hoje, existe um planalto oceânico no Oceano Índico. Há muito tempo, ele estava conectado a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ele formava uma ponte de terra entre a Índia e a Antártica. Para descobrir como era, podemos olhar para um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou daquela antiga massa de terra. Elas têm um clima frio e apresentam geleiras porque estão muito próximas da Antártica. Mas no passado, o clima aqui devia ser temperado, com bastante chuva. Os animais e plantas provavelmente eram parecidos com os que vivem em regiões tropicais hoje em dia. Outro continente perdido e reencontrado não está escondido no oceano, mas sim debaixo da Europa. Ele se chama Grande Adria e colidiu com a Europa, começando a afundar sobre ela há cerca de 100 milhões de anos. Hoje ele está sob a Itália, Grécia e os Balcãs. Seu tamanho e até mesmo seu formato são parecidos com os da Groenlândia, a maior ilha do mundo.
A Grande Adria não é mais visível, mas deixou algumas pistas. Parte dela ficou incorporada aos Alpes. Outros pedaços fazem parte da atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando ficaram sob a massa terrestre europeia. Um grande calor e pressão, ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. E foi aí que o calcário saiu de cena e o mármore entrou em seu lugar. A Grande Adria não era um pedaço sólido de terra como o grande continente que vemos hoje, mas sim como uma enorme plataforma rasa submersa. Com o tempo, a areia, lama e outras coisas se depositaram nessa plataforma e lentamente se transformaram em rocha. A Grande Adria talvez fosse um pouco parecida com a Islândia ou com as Florida Keys, uma cadeia de pequenas ilhas em um mar raso. Acima da água, provavelmente havia muitas ilhas pequenas e arquipélagos, e debaixo das ondas, recifes de corais coloridos cheios de vida marinha. Se você vivesse naquela época e tivesse um cilindro de mergulho, seria um lugar incrível para mergulhar e explorar. Então, com tudo isso acontecendo com os Kratos, quem sabe, podemos ver um novo continente surgindo no futuro. Além disso, estudar ainda mais profundamente a crosta terrestre pode mudar a história como a conhecemos. Cientistas em Copenhague fizeram uma descoberta incrível sobre o verdadeiro local de nascimento da Escandinávia. E não é onde pensávamos. Depois de estudar areia e rochas de regiões remotas da Finlândia, eles descobriram que as raízes da Escandinávia vieram na verdade da Groenlândia, há mais de 3,75 bilhões de anos. Isso significa que a área onde ficam os países nórdicos hoje é 250 milhões de anos mais antiga do que os cientistas acreditavam antes. E agora sabemos disso graças aos minúsculos cristais chamados zircões encontrados nas areias dos rios finlandeses. Quando os cientistas analisaram de perto a composição química desses cristais, perceberam que a idade deles correspondia às rochas encontradas na Groenlândia, e não na Escandinávia. Eles usaram técnicas especiais para analisar elementos como urânio, chumbo, lutécio e hafnio, e descobriram que a base rochosa da Escandinávia provavelmente se desprendeu da Groenlândia há bilhões de anos. Uma pequena semente de terra provavelmente começou a se deslocar pela superfície da Terra ao longo de centenas de milhões de anos. Esse pedaço acabou se fixando onde hoje é a Finlândia. Com o tempo, novas camadas de rocha se formaram ao redor dessa semente, e lentamente deram origem à Escandinávia que vemos nos mapas atualmente. O mesmo estudo pode nos ajudar a repensar como os continentes da Terra se formaram pela primeira vez. A teoria mais aceita é que a crosta continental começou a crescer logo quando o planeta se formou, mas novos estudos mostram que os sinais dos continentes só começaram a aparecer 1 bilhão de anos depois. Os cientistas explicam que os continentes da Terra podem ter começado como pequenas sementes de crosta antiga em diferentes lugares. Essas sementes cresceram ao longo do tempo, formando as massas de terra que conhecemos hoje. Essas sementes antigas não são encontradas apenas na Escandinávia, mas também na Austrália, África do Sul e Índia. Os cientistas não têm certeza se todas essas sementes vieram do mesmo lugar ou se cresceram separadamente em diferentes partes do mundo. Então, ainda há muito que aprender. E os cientistas precisam continuar pesquisando para descobrir se todas essas sementes antigas estão relacionadas entre si. À primeira vista, parece que estamos em uma jangada gigante, chamada continente, que está simplesmente flutuando sobre lava derretida até atingir outro continente. Ok, vamos dar uma paradinha rápida na aula de ciências do ensino médio. Nosso planeta natal é como um bolo com diferentes camadas de ingredientes empilhadas umas sobre as outras. O núcleo, o manto e a crosta terrestre. Ei, cadê a cobertura? A massa do bolo em cima representa a crosta da Terra, feita de 3 tipos de rochas deliciosas: ígneas, sedimentares e, repete comigo, metamórficas. Essas rochas se formam de maneiras diferentes, como a partir de lava solidificada ou de depósitos de partículas e minerais. A crosta é onde a gente pisa. Abriga nossos continentes, oceanos e tudo que vemos ao nosso redor. Depois temos o manto, não o jogador de beisebol, mas a camada que fica logo abaixo da crosta. Muita gente acha que o manto é só lava, mas não é bem assim. Assim como você mistura diferentes ingredientes na massa do bolo, o manto é formado por vários tipos de rochas que estão sempre se movendo e mudando de lugar. E, por fim, chegamos à parte mais doce do bolo, o centro, ou, no caso da Terra, o núcleo. Possui 2 partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é composto de rochas e metais fundidos que estão incrivelmente quentes. Ainda mais quente que a superfície do Sol. O núcleo interno é sólido, embora as temperaturas lá sejam altíssimas.
não se transforma em líquido, porque a pressão lá embaixo é incrivelmente forte. Ao ver tudo isso, é fácil pensar que, abaixo de nós, existem quilômetros e quilômetros de lava e rochas incandescentes. Então, como é que as placas tectônicas se movem? Os continentes não flutuam em um mar de rocha derretida. As crostas oceânica e continental realmente repousam sobre o manto. Claro, existe uma camada de rocha líquida em nosso planeta, o núcleo externo, a cerca de 2.900 quilômetros abaixo da superfície, mas ela é separada da superfície pelo manto, que é espesso e sólido. Então, as placas tectônicas da Terra se movem porque estão sobre uma camada espessa de rocha sólida, o manto superior. Basicamente, essa rocha está sob uma pressão e calor incríveis, o que faz com que ela flua em câmera lenta ao longo do tempo. Pense nisso como um mel ou xarope que você derrama sobre as camadas de um bolo. À medida que você move o bolo, o mel ou xarope também vai se mover e escorrer. Da mesma forma, o manto superior pode fluir e arrastar as partes acima dele junto, só que muito mais devagar do que o mel. E a rocha é ao mesmo tempo quebradiça e flexível. Ela pode rachar e quebrar como um biscoito. Agora eu tô ficando com fome. Mas ela também pode esticar e dobrar como um pedaço de bala de caramelo. Quando as placas ficam presas umas nas outras, elas não conseguem mais se mover, mas quando se soltam, voltam a se deslocar, como peças de um quebra-cabeça se mexendo até encontrarem o encaixe perfeito. Temperaturas e pressões extremamente altas são o motivo desse fluxo acontecer. É como uma panela grande de sopa no fogal. À medida que a sopa esquenta, ela começa a se mover, levando o calor de um lugar para outro. Já é hora do almoço. E falando em almoço, quer dizer, lava, não são só as rochas derretidas que viajam lá debaixo do núcleo externo até os vulcões. Quando as placas tectônicas se encontram e uma desliza lentamente por baixo da outra, elas geram uma quantidade considerável de calor e pressão enquanto se esfregam. É como esfregar as mãos rapidamente e elas começarem a esquentar, ou quando você acende uma fogueira com pedras. E à medida que a rocha derretida, ou magma, sobe lentamente à superfície da Terra, ela pode formar e dar origem a vulcões. Antigamente, a Terra não estava dividida em continentes como está hoje. Em vez disso, existia uma única massa de terra gigantesca, conhecida como Pangeia, que significa toda a Terra em grego. Uau! Imagine-se preso no meio deste oceano gigantesco. Então, com o tempo, esse supercontinente foi lentamente se separando. Suas partes se afastaram umas das outras e formaram as terras separadas que chamamos de continentes. Essa ideia surgiu pela primeira vez no século XVI, quando um cartógrafo percebeu que as linhas costeiras da África, América e Europa pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Mais tarde, os pesquisadores perceberam que a composição das rochas nas suas linhas costeiras era semelhante, o que significa que elas costumavam fazer parte de uma única massa gigante, e chamaram isso de Euria da Deriva Continental. No começo, as pessoas eram bem céticas em relação a essa ideia, porque não sabiam como terras tão enormes poderiam se mover. Agora, todos nós conseguiríamos explicar essa parte, né? Então, a crosta terrestre é dividida em algumas placas grandes e várias menores. Todas elas ainda estão se movendo, mesmo que seja em câmera lenta. A gente não percebe isso e não vai ver nenhuma mudança significativa durante a nossa vida. É um processo que dura centenas de milhões de anos. À medida que as placas se movem, elas interagem umas com as outras de maneiras fascinantes. Por exemplo, quando duas placas colidem, uma pode ser forçada para baixo da outra, o que ajuda a criar uma zona de subducção. Com o tempo, é assim que surgem várias coisas legais, como ilhas vulcânicas, fossas oceânicas e até cadeias inteiras de montanhas. Aparentemente, as placas começaram a se mover há cerca de 3,5 bilhões de anos. Elas demoraram um pouco para se agrupar no primeiro supercontinente tipo quebra-cabeça que conhecemos, chamado Ur. Hoje, os restos dele atualmente compõem partes geográficas de Madagascar, Índia e Austrália. A Pangeia se formou há 335 milhões de anos, mas provavelmente não será o último continente a se formar. Então, algumas novas gerações em um futuro distante podem viver em algo chamado a próxima Pangeia. Quando a crosta oceânica do Oceano Atlântico lentamente ocupar seu lugar sob a crosta continental, a bacia oceânica do Atlântico vai se fechar, e é por isso que os continentes acabarão sendo puxados uns para os outros. Isso significa que as Américas vão se encontrar com a África e a Eurásia vai ficar de lado. Então as pessoas podem viver em uma enorme massa de terra em forma de anel,
agrupada ao redor do mar interior, ou pelo menos do que restar dele. Ou talvez os continentes sigam outra direção e formem um quebra-cabeça diferente, chamado Amazia. Nesse cenário, as Américas vão derivar para o oeste, se fundir com a Austrália e girar em direção à Sibéria. E ainda tem mais. Novo Pangeia é a opção em que as Américas se unem para abraçar a Antártida e a Austrália, e a África se estende para noroeste. Basicamente, todos os continentes aqui se juntam para formar uma gigantesca massa de terra que se estende de um polo ao outro. Preparado para mais uma? Não, vamos lá. Uma projeção recente chamada Aurica oferece uma ideia semelhante à de Novo Pangeia. É que todos os continentes aqui se unem para formar uma gigantesca massa de terra que se concentra ao redor do Equador. Talvez esse seria o meu lugar favorito para viver, com o tempo ensolarado e a praia o tempo todo. E quem sabe que tipo de trincheiras magníficas, montanhas, ilhas e outras belezas geológicas teríamos com esse supercontinente gigante. A Pangeia se separou há cerca de 175 milhões de anos. À medida que os oceanos Atlântico e Índico começaram a se expandir para o leste, o Círculo de Fogo foi formado. É um caminho que acompanha o Oceano Pacífico, com tantos terremotos frequentes e vulcões ativos. Dessa forma, a Eurásia não conseguiu cruzar essa fronteira e continuar se movendo para o oeste. E agora a Eurásia poderia se mover lateralmente ao longo do Círculo de Fogo. As zonas de subducção meio que funcionam como uma barreira que força as placas tectônicas a se moverem em direções diferentes. Então a Eurásia poderia eventualmente colidir com as Américas e formar algo parecido com a Amásia. Seria legal sentar ali, pegar uma pipoca e assistir de camarote. Mas isso é algo que não vai acontecer pelos próximos 50 milhões de anos, pelo menos. Aposto que provavelmente eu não vou estar aqui para ver isso. Diferentes teorias falam sobre diferentes posições onde esse novo supercontinente pode acabar um dia, mas parece que provavelmente será em alguma área polar, centrado no que hoje reconhecemos como o Oceano Ártico. Não é minha praia. Me traz de volta aquele ensolarado. Pera, esquece isso, vamos comer. Você sabe quantos continentes existem na Terra? Essa é fácil. 6. Mas espere um segundo. A Europa e a Ásia não são um grande continente? É o que parece quando você olha o mapa mundi. Bem, os cientistas pensam de forma diferente. Eles não olham apenas para os corpos de terra que saem do mar. Os geocientistas estudam os tipos de rocha de que os continentes são feitos. Quando você vê o mundo sob a perspectiva deles, o número de continentes realmente aumenta. Sim, eles não são um mito. Os continentes perdidos existem, ou pelo menos costumavam existir. E esses continentes nem sempre estão localizados sob a água. Eles estão escondidos sob outras massas de terra. Cadê você? Os pesquisadores descobriram recentemente um continente exatamente assim. Ele é chamado de Grande Adria. Parece familiar? Sim, tem algo a ver com o Mar Adriático. Esse continente perdido está completamente enterrado sob a Europa. Ele colidiu com a Europa e começou a afundar sob ela há muito tempo. 140 milhões de anos atrás. Hoje, ele está sob a Itália, a Grécia e os países bálticos. Seu tamanho e forma uniforme correspondem aos da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Mas como os geocientistas encontraram a Grande Adria? Ela não está mais visível, mas deixou algumas pistas. Partes dela foram incorporadas aos Alpes. Outros pedaços foram incorporados à atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando estavam sob a massa de terra europeia. O calor e a pressão tremendos, distribuídos ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. Saiu o calcário e entrou o mármore. Todos os templos gregos e romanos que você admirou em suas férias de verão foram construídos com esse mármore. Era uma espécie de presente de despedida de um continente há muito perdido. A Grande Adria se camuflou bem por milhares de anos, mas outros continentes perdidos estavam escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar do 8º continente da Terra, a Zelândia? Provavelmente não, porque ele fica sob a superfície do Oceano Pacífico. 95% da Zelândia está agora debaixo d'água. Você consegue adivinhar onde exatamente? Seu nome é uma boa dica, sob a Nova Zelândia. Se você abrir o Google Maps, poderá ver seu contorno. Procure um tom de azul mais claro no oceano.
ele deve se estender da Nova Caledônia até a Nova Zelândia. Essa saliência no fundo do oceano costumava estar acima do nível do mar. Tinha cerca de 2/3 do tamanho da Austrália e mais de 2 vezes do tamanho da massa terrestre da Grande Adria. Podemos ver a Zelândia hoje porque ela não afundou muito, e essa é a melhor maneira de descobrir outros continentes perdidos. Imagine a Terra sem os oceanos. O fundo do mar não é plano, há montanhas e trincheiras. Você poderia colocar o Monte Everest na mais profunda delas, a Fossa das Marianas, e ainda haveria 2.133 metros entre ele e o nível do mar. Essa trincheira ficou tão profunda devido a um processo geológico chamado subducção. A placa do Pacífico ficou sob a placa das Filipinas. A crosta terrestre é formada por essas placas que flutuam em um mar de rocha derretida. Depois, elas se chocam umas com as outras, uma desce e a outra sobe. Foi assim que a Grande Adria acabou sob o continente europeu. Nosso planeta está em constante movimento. Não notamos esse processo porque ele acontece bem embaixo de nossos pés. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártida eram um único pedaço de terra. Sim, o lugar mais frio e um dos lugares mais quentes da Terra já foram o mesmo território. A Antártida se despediu da Austrália, mas não foi embora de mãos vazias. Hoje existe um platô oceânico no Oceano Índico. A palavra platô vem do francês e significa terra plana elevada. E o nome dessa terra soa como o título de um filme de Hollywood, Broken Ridge. Há muito tempo, ela estava conectada a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ela foi uma ponte terrestre entre a Índia e a Antártida. Como era essa terra? A resposta possivelmente está em um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou da antiga massa de terra. Elas têm um clima frio. As ilhas têm geleiras porque estão muito próximas da Antártida. Mas no passado, o clima deve ter sido temperado, com muitas chuvas. Os animais e as plantas seriam semelhantes aos que encontramos hoje nas regiões tropicais. A paisagem do continente perdido provavelmente se assemelhava à da Nova Zelândia. Já que estamos na área, você consegue adivinhar a qual continente pertenceu à ilha-estado de Madagascar? Se você disse África, desculpe, mas errou. Ei, não se sinta mal. Olhe para cima e para a direita no mapa. A resposta correta é Índia. Há cerca de 120 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, a Índia se separou do continente africano e foi para o Nordeste. Madagascar não foi rápida o suficiente e acabou se tornando uma ilha na costa sudeste da África. Mas há evidências de uma massa de terra ainda maior, o continente perdido de Maurícia. Os cientistas encontraram vestígios da antiga massa de terra sob a ilha de Maurício. Hoje, ela é um ponto turístico, mas há milhões de anos era um ponto realmente quente, com vulcões e tudo. Foi assim que os cientistas conseguiram reconstituir os Passos de Maurício. Eles encontraram um mineral, o zircão, que existe nas rochas que a lava espelha após uma erupção. A terra muito perdida já cobriu a área da ilha de Maurício até a costa oeste da Índia. Imagine se essa terra existisse hoje. Ela formaria uma grande mistura das culturas indiana e africana. Os pratos locais seriam definitivamente apimentados. Por falar em picante, você comeu comida indonésia recentemente? Há apenas 50 mil anos, o Sudeste Asiático era muito diferente. Não havia Sumatra, Bornéu, Java ou mesmo a Austrália. Apenas Sunda e Saul, duas massas continentais que eram divididas por uma fossa de águas profundas. Você tinha a extensão do Sudeste Asiático continental de um lado, Sunda, e a Grande Austrália ou Saul do outro lado. Naquela época, Bali ficava no extremo sul da Ásia. Os biólogos foram os primeiros cientistas a perceber a divisão. As espécies se desenvolveram de forma diferente em Sunda e Saul. É por isso que a Austrália tem animais únicos, como o canguru, o wombat e o ornitorrinco. E você sabia que um canguru gigante já habitou a ilha da Nova Guiné? Isso porque, até o final da era passada, havia uma ponte terrestre para a Austrália. Hoje, as duas ilhas são separadas pelo Estreito de Torres, mas ele é bastante raso, com menos de 20 metros. É um lembrete de que essa ilha já foi uma única massa de terra chamada Saul. Outro estreito oceânico que não é muito profundo separa a Ásia da América do Norte. O Estreito de Bering fica hoje no lugar de Berinja. Essa antiga massa de terra não era muito grande. Ela se estendia por 1000 milhas de norte a sul. Isso equivale a apenas 1/3 da distância de carro de Los Angeles a Nova York. A Berinja era importante por outro motivo.
Durante a Era do Gelo, ela conectava o mundo inteiro. Naquela época, os níveis de água eram 90 metros mais baixos do que são hoje. Se fossem ainda mais baixos, seria possível caminhar do Cabo da Boa Esperança, na África, até Cabo Horn, na América do Sul. Isso é o que eu chamaria de a melhor rota para mochileiros. Hoje, você pode entrar em um avião e voar para praticamente qualquer lugar do mundo. O mundo nunca pareceu tão pequeno, não é mesmo? Bem, pareceu. Há cerca de 300 milhões a 200 milhões de anos, éramos todos um só mundo, literalmente. Pangeia era um supercontinente que incluía todos os continentes. Seu nome vem do grego e significa simplesmente toda a Terra. Mas a Pangeia começou a se fragmentar. A maior lacuna se formou entre as Américas de um lado e a Europa e a África do outro. A água do mar logo começou a entrar e foi assim que surgiu o Oceano Atlântico. Esse processo não terminou de forma alguma. Enquanto você assiste a este vídeo, a América do Norte está se afastando cada vez mais da Europa a uma taxa de 2,5 cm por ano. Não parece muito quando comparado à longevidade média da vida humana, mas no final, os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace.
Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia, e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico, e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes,
Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés? Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Especialistas explicam que a África está se dividindo em duas e terá a seguinte aparência. De perto, o processo é ainda mais chocante, com uma enorme fenda que se estende de Moçambique ao sul até o Mar Vermelho ao norte. Essa fenda continua crescendo a cada ano, destruindo a terra e casas. Agora, os especialistas acreditam que o continente poderá se dividir muito mais cedo do que esperamos. A África está se separando por causa do movimento da placa da Somália. Pense nisso como uma ruptura dramática acontecendo com as placas tectônicas. No lado leste, há a placa da Somália. No oeste, temos a placa da Núbia. E durante essa ruptura, a placa da Somália só quer um pouco de espaço, por isso está se afastando da placa da Núbia. Esse movimento está formando o Rift do Leste Africano, uma região onde as placas tectônicas estão se separando, o magma continua subindo das profundezas e vários vulcões ativos estão nascendo. Portanto, esse lugar é quente, com temperaturas diurnas que podem chegar a 54,4 graus Celsius e à noite elas esfriam para 35 graus Celsius. Dentro dessa zona quente, temos o Triângulo de Afar, também conhecido como Depressão de Afar, e sua geologia é fascinante, pois o processo de riptação está causando a formação de vales, falhas e rachaduras profundas nessa região. Veja, por exemplo, essa enorme fissura com 56 quilômetros de comprimento no deserto da Etiópia. Ela também é tão larga que uma pessoa pode caber facilmente dentro dela. Mas o que é assustador é que essa rachadura continua aumentando, crescendo cerca de 127 milímetros a cada ano. O afastamento das placas da Núbia e da Somália também pode levar à formação de um novo oceano na África. Esse tipo de processo não é algo novo. Há cerca de 150 milhões de anos, quando os dinossauros ainda existiam, uma mudança tectônica semelhante criou o Oceano Atlântico. Os continentes já estiveram todos agrupados, mas quando uma fenda se formou no que era a Pangeia, ela começou a separá-los, dividindo os hemisférios leste e oeste. Então, algo semelhante está acontecendo com essa lacuna na África. Em algum momento, os especialistas dizem que as águas do Oceano Índico podem inundar o Vale do Rift do Leste Africano, criando, por fim, o Sexto Oceano. No entanto, é uma pena que você não poderá nadar em suas águas durante sua vida. De acordo com o geofísico Ken McDonald, especialista em falhas tectônicas, essa ruptura dramática pode ocorrer dentro de 1 milhão a 5 milhões de anos. Acredite, isso é considerado rápido em termos geológicos e muito mais cedo do que a maioria dos especialistas pensava. Mesmo que você não veja a África se despedaçar, as pessoas de lá ainda verão e sentirão os sinais. Elas poderão experimentar intensas erupções vulcânicas e fortes terremotos à medida que esse processo se desenrola lentamente. Um exemplo está relacionado àquela rachadura assustadora no deserto da Etiópia que mencionamos anteriormente. A fissura foi criada em 2005, depois que a área foi atingida por 2 erupções vulcânicas e 163 terremotos, cada um com magnitude superior a 3,9. Uma rachadura tão profunda e longa na Terra geralmente leva séculos para se formar, mas nesse caso, ela se desenvolveu em questão de dias. Tal é o poder desse evento. De fato, esse tipo de atividade sísmica intensa pode acelerar o processo de divisão da África, e é por isso que é tão difícil prever o período exato do evento. O que sabemos é que as pessoas já estão chamando essa nova terra de continente núbio. Se as previsões estiverem certas, ele incluirá a Somália, o Quênia, a Tanzânia e partes da Etiópia. Isso é empolgante e preocupante ao mesmo tempo. Com o surgimento de novos litorais, os países precisarão fazer grandes ajustes no que diz respeito à infraestrutura e ao gerenciamento de terras. É possível que percam muitas estradas, casas e outras construções atualmente localizadas perto ou bem dentro do Rift do Leste Africano. No Quênia, por exemplo, as fissuras destruíram uma estrada movimentada e as autoridades tentaram desesperadamente preencher o espaço com pedras e cimento. Em outro caso, uma senhora idosa estava sentada comendo com sua família quando sua casa foi subitamente dividida ao meio.
Recentemente, terremotos ocorridos perto da região de Afar, na Etiópia, demoliram 37 escolas e forçaram cerca de 5.000 alunos a deixar suas salas de aula. Infelizmente, histórias como essas podem se tornar mais comuns nos próximos anos. Mas tudo isso também tem um lado positivo. Países localizados no centro da África, como Zâmbia e Uganda, poderiam ganhar litorais, e isso pode ser ótimo para eles. Ter um litoral significa que eles teriam acesso a novas rotas comerciais, abrindo novas oportunidades econômicas. Além disso, pense no boom do turismo. Com tantas praias paradisíacas recém-formadas, esses países poderiam se tornar o próximo grande ponto de fuga para os viajantes. O ecossistema local nesse oceano recém-criado também mudará e novas espécies marinhas poderão surgir. Então vejamos, esse é o caminho em que a fissura está mais avançada no momento. Quer dizer, esperamos que seja aqui que a África acabe se separando, mas as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Há algum tempo, Michael Daly, geólogo da Universidade de Oxford, sugeriu que essa fenda poderia se estender ainda mais para o oeste, e algumas novas evidências confirmam sua teoria, apontando que a fenda poderia se estender para o sul, através do coração de Botsuana até a África do Sul, e para o oeste, através da Namíbia até o Oceano Atlântico. Se essas fraturas se ampliarem e se tornarem rachaduras profundas, o oceano poderá entrar e preencher as lacunas. Os especialistas dizem que a África poderia se dividir tanto que se tornaria um arquipélago. Mas, por outro lado, não veremos isso acontecer. Serão necessários dezenas de milhões de anos para que isso ocorra. Já sabemos que a África corre o risco de se dividir em um monte de ilhas enormes ou pequenos continentes. As notícias também não são boas para Madagascar, pois a quarta maior ilha do mundo pode acabar sendo dividida ao meio. Mas será que o processo oposto pode acontecer? Quero dizer, será que novas terras podem surgir à medida que as placas da Núbia e da Somália se afastam? Bem, à medida que essas placas tectônicas se afastam umas das outras, o magma do manto da Terra pode subir à superfície. E quando esfria, ele se solidifica em novas terras. Foi assim que surgiram outros lugares no mundo, como a Islândia e os Açores. Portanto, sim, o mesmo processo pode acontecer no Rift do leste africano, e a longo prazo, é possível que o Rift crie novas ilhas. Por enquanto, tudo o que podemos dizer é que a geologia da depressão de Afar é única. É o sistema de fendas mais ativo do nosso planeta. E quando digo sistema de fendas, quero dizer uma zona onde as placas tectônicas estão se separando. Essa região reúne todos os tipos de eventos, desde falhas na crosta terrestre até zonas vulcânicas e a possível formação de um sexto oceano. Para os especialistas, é como estudar a evolução das fendas de perto. E por ser uma área vulcânica tão ativa, ela também tem um enorme potencial para explorar a energia geotérmica, ou seja, usar o calor do interior da Terra para gerar eletricidade. 2 usinas de energia geotérmica já estão produzindo energia na Etiópia, uma no Vale do Rift Etíope e outra em Afar. Agora, os geólogos estão explorando novos pontos potenciais. Quando olhamos para aquela rachadura profunda no solo, sabemos que ela é causada pelo movimento das placas tectônicas. Não há mistério nisso. Mas o que ainda não entendemos completamente é por que as rachaduras ocorrem exatamente onde ocorrem. Por exemplo, uma fenda que se abriu em Botsuana surgiu após um terremoto de magnitude 6,5 em 2017. Mas o epicentro não foi na zona de fissura, onde as placas estão se movendo, como seria de se esperar. Em vez disso, foi mais ao sul. Como é incomum que uma fenda ocorra sem atividade vulcânica, esse fato realmente desafia nossas ideias tradicionais de como os continentes se dividem. Descobrir por que essas rachaduras aparecem em pontos específicos